Você já teve a sensação de que, mesmo depois de orar à noite, o ambiente ao seu redor parece ficar pesado, como se as suas palavras batessem no teto e voltassem contra você? Ou pior, você ora, pede proteção, deita a cabeça no travesseiro, mas ao invés de paz, sua mente é invadida por pensamentos antigos, uma ansiedade repentina, ou até mesmo aquela vontade súbita de ceder a um vício ou pecado que você jurou que não faria mais. Muitos de nós fomos ensinados desde pequenos que a oração é como um escudo automático, que basta fechar os olhos, balbuciar algumas palavras antes de dormir e pronto, estamos seguros. Mas, e se eu te dissesse que, dependendo de como você entra nesse momento, você pode não estar fechando portas, mas, na verdade, sinalizando para o mundo espiritual onde elas estão abertas? Eu sei, essa afirmação parece forte e contraditória, mas eu preciso que você me escute com o coração aberto hoje e com o espírito alerta. Não estou aqui para te colocar medo. O medo é uma ferramenta das trevas, e nós não operamos com ela. Estou aqui para te entregar uma chave de maturidade que falta na igreja moderna. Existe um princípio silencioso no mundo espiritual que a maioria das pessoas ignora completamente quando o sol se põe. A noite não é apenas um momento de descanso físico, é um momento de altíssima atividade espiritual. E entrar na presença de Deus carregando o lixo emocional e as legalidades do dia, sem resolver o que aconteceu nas últimas 12 horas, é perigoso. Não porque Deus não te ouve, mas porque o inimigo é um advogado legalista. Ele não respeita a sua intenção de orar, ele respeita a sua autoridade legal e os documentos que você carrega. Hoje, nós vamos conversar sobre o que você nunca deve deixar de fazer antes de orar à noite. Vamos sair do modo automático e entrar no modo de governo espiritual. Se você tem sentido que suas noites são batalhas, que seu sono não restaura, ou que os ataques se intensificam no silêncio do quarto, fique aqui. O que vamos destravar agora vai mudar a atmosfera da sua casa e a sua autoridade espiritual hoje mesmo. Você vai aprender a diferença entre orar como uma vítima e orar como um governante. Vamos expor a estratégia que o inferno usa para transformar sua hora de oração em um momento de contra-ataque. E, principalmente, vou te ensinar o passo a passo prático para fechar essas portas. Mas antes de mergulharmos nesse oceano profundo, eu quero pedir um ato rápido de compromisso com essa mensagem. Deixe o seu like agora mesmo. Isso não é vaidade. Isso é para mostrar à plataforma que esse tipo de conteúdo é relevante e precisa chegar a mais pessoas que estão sofrendo ataques noturnos. E eu quero saber quem é o meu exército que está aqui hoje. Vá nos comentários e escreva de onde você está nos acompanhando, qual sua cidade, seu país. É sempre uma alegria imensa ver até onde essa mensagem está chegando e saber que tenho irmãos e irmãs de batalha espalhados pelo mundo. Se você está pronto para descobrir o que estava oculto e retomar seu território, comente sua cidade e vamos começar. Parte 1. A natureza da noite e o erro silencioso. Para começarmos a desatar esse nó, precisamos primeiro entender o cenário. Por que a noite é diferente? A maioria das pessoas acredita que o mundo espiritual é estático, que funciona da mesma maneira às 10 da manhã e às 3 da madrugada. Mas a Bíblia e a experiência de combate mostram algo diferente. A noite é um ambiente de silêncio natural, mas de ruído espiritual. Quando a atividade humana cessa, quando o trabalho para, o trânsito diminui e as distrações visuais acabam, o véu entre o mundo físico e o espiritual parece ficar mais fino. É no silêncio que o espírito humano fica mais exposto. Durante o dia, você está ocupado, sua mente está cheia de tarefas, e muitas vezes você nem percebe a opressão ao seu redor. Mas à noite, quando você para, o que está dentro da sua alma começa a gritar. O erro silencioso que milhares de cristãos cometem é tratar a oração da noite como um ritual de encerramento. A pessoa chega cansada, exausta das batalhas do dia, com a mente cheia de preocupações, mágoas que não foram resolvidas, palavras de maldição que ouviu ou falou, e ela simplesmente se joga de joelhos e diz: Deus me proteja, abençoe meu sono. Amém. Parece piedoso, parece correto. Mas no mundo espiritual, o que acabou de acontecer? Você entrou em uma zona de guerra espiritual sem vestir a armadura adequada e sem limpar o terreno.
A oração por si só é poderosa, mas ela precisa ser feita a partir de uma posição de autoridade. Quando você ora cansado, emocionalmente quebrado e com portas abertas, a sua oração não fecha as brechas. Às vezes, ela apenas ilumina onde as brechas estão para o inimigo ver. Veja, não é que a oração cause problemas. Deus é bom, e a oração é nossa comunicação com Ele. O problema é que a oração move o mundo espiritual. Quando você começa a orar, você acende uma luz no espírito. Se você acende uma luz forte dentro de uma casa que está com todas as janelas abertas e cheia de sujeira, você vai atrair insetos. Você vai revelar a sujeira. Muitas pessoas oram à noite e logo em seguida sentem uma opressão terrível. Por quê? Porque elas ativaram o mundo espiritual com a oração, mas não resolveram a legalidade que permite que o inimigo permaneça ali. Elas clamam por Deus, mas dão lugar ao diabo através de emoções não resolvidas e pecados não confessados do dia. A Bíblia diz em Efésios 4, 26, 27, "Não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo." Paulo conecta diretamente o fim do dia, o pôr do sol, com o dar lugar. Lugar aqui no grego é topos, que significa território, espaço físico, jurisdição. O que a Bíblia está dizendo é: se você vai dormir com pendências emocionais ou espirituais, você entregou a chave do quarto para o inimigo, mesmo que tenha orado antes. Parte 2. O tribunal espiritual e a legalidade. Aqui entramos no ponto que diferencia meninos de generais na fé. Precisamos falar sobre legalidade espiritual. Se existe algo que aprendi observando a dinâmica das trevas e, posteriormente, sendo liberto pela luz de Cristo, é isto: o mundo espiritual não opera por sentimentos, ele opera por leis. O inferno não tem medo da sua intenção. O inferno respeita decretos, alianças e autoridade legal. Pense no mundo espiritual como um grande sistema judicial, um tribunal. Deus é o justo juiz. Jesus é o nosso advogado. E o inimigo? A Bíblia o chama de o acusador. Um acusador não precisa ser forte fisicamente se ele tiver provas contra você. Ele precisa apenas de um argumento legal. Quando você vive o seu dia, você interage com dezenas de situações. Talvez você tenha sentido inveja, talvez tenha mentido, talvez tenha guardado uma ofensa no coração contra seu cônjuge, talvez tenha acessado conteúdos impróprios na internet. Cada uma dessas ações gera um documento no mundo espiritual. São registros. Deus opera por aliança. O inimigo opera por brechas, legalidade. A grande falha na oração noturna da maioria é que ela é apenas uma lista de pedidos. Senhor, me dá isso, me protege daquilo, guarda minha casa. Nós pedimos proteção, mas não tiramos o direito legal do inimigo de nos atacar. É como se você pedisse para a polícia vigiar sua casa, mas deixasse a porta da frente destrancada e convidasse o ladrão para entrar para tomar um café. A polícia pode estar lá fora, mas você deu permissão para o ladrão estar dentro. Lamentações 3:37 diz: "Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o manda?" Isso nos mostra que existe uma hierarquia de comando. Mas, se nós damos legalidade através do pecado oculto ou da falta de perdão, nós saímos da cobertura do Senhor e entramos em um território neutro ou inimigo. O ex-bruxo, ou qualquer pessoa que serviu às trevas com profundidade, sabe que não se ataca um cristão que está blindado em santidade. O ataque é sempre planejado na brecha. Eles esperam o crente baixar a guarda. E quando é que baixamos a guarda? À noite, quando estamos cansados. É por isso que a oração sem alinhamento prévio é perigosa. Você está tentando exercer autoridade espiritual, orar, enquanto segura na mão um contrato que dá direito ao inimigo, pecado, mágoa. No tribunal espiritual, o acusador diz: ele está orando pedindo paz, mas ele está segurando a ofensa contra o irmão. Pela lei espiritual, eu tenho direito de atormentar a mente dele com amargura. E o ataque acontece mesmo depois da oração. Parte 3. O ciclo destrutivo e o ataque pós-oração. Vamos trazer isso para a realidade do seu quarto, para o que você sente na pele. Quero que você visualize ou lembre se já passou por isso. Existe um perfil muito comum de cristão sincero. Ele ama a Deus. Ele não quer viver no pecado, mas ele está preso em ciclos. Durante o dia ele consegue se segurar,
Ele trabalha, se ocupa, mas a noite chega, ele faz sua oração. E parece que no momento em que ele diz amém, uma chave vira na mente dele. Pensamentos intrusivos começam a bombardear, memórias de erros passados, cenas de imoralidade, uma vontade incontrolável de comer compulsivamente, ou de ver pornografia, ou de entrar em discussões mentais com pessoas que o feriram. Ele pensa: meu Deus, eu acabei de orar. Por que estou sendo atacado agora? Será que minha oração não funciona? Preste muita atenção. O que está acontecendo não é necessariamente um ataque externo vindo do nada. É uma manifestação do que já estava lá dentro, mas que encontrou a hora do silêncio para se levantar. Quando oramos sem fechar as portas primeiro, nós não estamos limpando o ambiente. Estamos apenas perfumando um quarto sujo. O cheiro bom da oração passa rápido, e o cheiro da podridão espiritual volta. Vícios atacam mais à noite por uma razão biológica e espiritual. Biologicamente, sua dopamina cai. Seu córtex pré-frontal, a área da decisão racional, está cansado. Espiritualmente, é a hora em que a carne e os demônios que se alimentam das obras da carne tentam assumir o controle antes que você entre no sono. O sono é um estado de vulnerabilidade total. Se você dorme sem resolver isso, seu espírito fica à mercê dessas influências a noite toda. É por isso que tanta gente acorda mais cansada do que foi dormir. É por isso que tanta gente tem sonhos terríveis, paralisia do sono ou acorda com a sensação de angústia. O corpo dormiu, mas o espírito ficou a noite toda em um ambiente de batalha, porque a porta de entrada não foi fechada antes da oração. A oração foi feita como um pedido de socorro, não como um ato de governo. Você pediu para Deus te defender, mas não expulsou o inimigo que você mesmo convidou através das atitudes do dia. Parte 4. A solução. O princípio do faça isso primeiro. Agora que entendemos o diagnóstico, vamos para a cura. Como quebrar isso? Como orar com inteligência espiritual e fechar essas portas de uma vez por todas? O segredo não é orar mais tempo, nem gritar mais alto. O segredo é governo e alinhamento. Antes de você fazer sua lista de pedidos para Deus, você precisa fazer uma varredura de contra-inteligência no seu próprio território. Existe um protocolo espiritual que deve preceder sua oração de petição. Eu chamo isso de saneamento de território. Você não constrói uma casa, oração, em cima de um pântano. Pecado, legalidade. Você precisa drenar o pântano primeiro. Aqui está o que você deve fazer todas as noites, antes de entrar na intercessão ou no pedido de proteção. São passos práticos, mas poderosos. 1. Consciência de estado. O diagnóstico. Antes de abrir a boca para orar, pare por 30 segundos em silêncio. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que eu toquei hoje que não deveria ter tocado? Onde eu abri uma porta? Não faça isso com culpa, faça com responsabilidade. Lembre-se do seu dia. Houve uma fofoca? Houve um acesso de raiva no trânsito? Houve um olhar impuro, cobiçoso? Identifique a brecha. Sem identificar, você não pode fechar. 2. Confissão de alinhamento. Não é apenas pedir desculpas. Muitos acham que confessar é só dizer desculpa a Deus. Não. Confessar é homologeu, falar a mesma coisa. É concordar com Deus que aquilo que você fez deu legalidade às trevas. Você vai dizer: Senhor, eu reconheço que ao sentir essa inveja hoje, eu me alinhei com o orgulho e dei legalidade ao inimigo. Eu trago isso para a luz. Eu não escondo. Quando você traz para a luz, as trevas perdem o poder automaticamente. O diabo só opera no oculto. O que é revelado é curado. 3. A renúncia verbal. A anulação do contrato. Isso é o que falta na maioria das orações. Você confessou a Deus, ok, mas agora você precisa falar para o mundo espiritual. Você precisa cancelar o contrato. A sua boca tem poder de vida e morte. Você deve dizer verbalmente: em nome de Jesus, eu renuncio a essa legalidade. Eu quebro o direito que a raiva tinha sobre a minha mente. Eu retiro a autoridade desse vício sobre o meu corpo agora. Entenda, Deus perdoa o pecado, mas é a sua autoridade em Cristo que expulsa o demônio que se aproveitou do pecado. A renúncia é o ato de rasgar o contrato na cara do acusador. 4. A assunção de autoridade. O governo. Só depois de limpar o terreno, confessar e renunciar,
é que você assume a autoridade. Agora você não é mais um réu culpado. Você é um filho justificado. Agora você pode orar o Salmo 91. Agora você pode dizer: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Por quê? Porque agora não há brecha. A promessa de proteção funciona plenamente quando estamos alinhados com o protetor. Veja a diferença. O religioso chega e diz: Deus me protege, amém. Mas as portas continuam abertas. O cristão maduro diz: Senhor, eu fecho as portas que abri, eu renuncio ao mal, eu me lavo no sangue, e agora eu estabeleço um muro de fogo ao meu redor. Isso é orar com estratégia. Parte 5. Restauração da identidade e encerramento. Quando você começa a praticar isso, algo muda. A noite deixa de ser um momento de medo e passa a ser um momento de manutenção do seu templo. Você vai perceber que os pesadelos vão diminuir. A sensação de peso vai sair. Por quê? Porque você parou de acumular lixo espiritual de um dia para o outro. Você não é fraco. Você não é uma vítima do diabo. Você, muitas vezes, foi apenas mal instruído. Oseias 4:6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. Não por falta de poder, não por falta de Deus, mas por falta de saber como as coisas funcionam. A partir de hoje, você não vai mais para a cama como um soldado ferido que foge da batalha. Você vai para a cama como um general que inspeciona o acampamento, fecha os portões, coloca as sentinelas em ordem e descansa na certeza de que o território está seguro. Não ore por impulso, ore com inteligência. A noite não é perigosa para quem governa bem o seu território. Quero agora fazer uma oração com você para ativarmos esse princípio. Não é apenas uma oração para você ouvir, é uma oração para você tomar posse e aprender o modelo. Onde você estiver, se puder, feche os olhos e conecte-se com essa verdade. Vamos selar esse ensinamento. Oração final de ativação e governo. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do teu tribunal de graça agora. Eu não venho pelos meus méritos, pois sei que sou falho, mas venho coberto pelo sangue da nova aliança, que fala melhor do que qualquer acusação. Senhor, antes de pedir qualquer coisa, eu paro neste momento para alinhar meu espírito ao teu. Eu faço agora uma varredura na minha alma. Eu confesso que durante este dia, talvez eu tenha dado legalidade ao medo, à ira, à impureza, à incredulidade ou à ansiedade. Eu trago tudo isso para a tua luz agora. Eu não escondo nada, Senhor. Neste momento, usando a autoridade que o Senhor me deu, eu retiro a validade de qualquer argumento que as trevas tenham montado contra a minha vida, contra a minha mente e contra o meu sono nas últimas horas. Eu declaro que toda porta que foi aberta por descuido, por pecado ou por emoção ferida, é fechada agora pelo poder do arrependimento e da tua palavra. Eu renuncio a qualquer visitação noturna que não venha do teu trono. Satanás, você não tem direito legal aqui. Minha dívida foi paga na cruz, e meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu decreto que minha casa é território proibido para o mal. Espírito Santo, eu te convido para governar o meu inconsciente enquanto eu durmo. Que o meu sono não seja apenas descanso biológico, mas manutenção e fortalecimento espiritual. Eu me deito em paz e em segurança me levanto, pois tu, Senhor, és o meu sustento e o meu escudo. Eu selo esta noite e a minha vida com a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Sentiu a diferença no peso dessa oração? Isso não foi uma reza repetitiva, foi um decreto de governo. O peso sai quando a legalidade muda. Quando você se posiciona, o céu responde e o inferno recua. Agora, eu quero ouvir a sua voz. Quero que você materialize essa autoridade aqui embaixo. A fé sem obras é morta, e a confissão traz a realidade à existência. Vá nos comentários e declare a sua posição para esta noite. Escreva a seguinte frase com toda a fé do seu coração: Minha casa é território governado por Deus. Ao escrever isso, entenda, você não está apenas digitando um comentário no YouTube. Você está profetizando sobre o ambiente onde você dorme. Está fincando uma bandeira no mundo espiritual e dizendo a todo principado e potestade quem é que manda na sua casa. E aproveite esse espaço dos comentários. Leia a declaração
de quem comentou antes de você. Se sentir no coração, deixe uma palavra de ânimo, um amém ou um versículo para um irmão. Às vezes alguém chegou aqui desesperado, achando que era o fim, e o seu comentário pode ser a confirmação que essa pessoa precisava para se levantar. Vamos ser uma comunidade de luz, um exército que cuida um do outro, não apenas uma audiência passiva. E claro, se este conteúdo abriu seus olhos, se te trouxe uma ferramenta nova e poderosa para a sua caminhada, verifique agora se você está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. Por que eu peço isso? Porque nós estamos construindo aqui um exército de pessoas maduras, que não oram por medo, mas oram com entendimento e estratégia. Eu quero você aqui recebendo esse alimento sólido diariamente. Não deixe de fazer parte disso. Se você lembrou de alguém durante esse vídeo, alguém que sofre com insônia, que tem pesadelos constantes, que vive oprimido ou que sempre reclama de peso espiritual em casa, compartilhe esse vídeo agora. Seja o agente de libertação na vida dessa pessoa. Mande no WhatsApp da família, no grupo da igreja. O conhecimento liberta. Lembre-se sempre, não é sobre a força do seu grito, nem sobre o tamanho da sua emoção. É sobre a firmeza da sua posição em Cristo. A noite não é um lugar de medo para quem sabe governar. Descanse hoje, confie, faça o saneamento do seu território e exerça sua autoridade. Estou orando por você. Fique firme, fique na luz. Nos vemos no nosso próximo encontro de batalha e vitória. Até lá.